mostrei para vocês como que o carboidrato era metabolizado, qual o impacto que ele traz no nosso corpo e também como que a gordura ela é usada como fonte de energia. Então vamos fazer um paralelo aqui. O carboidrato vira glicose, ponto, tá? Qualquer fonte de carboidrato, não é açúcar, vai virar glicose igual. É fonte de carboidrato, vai virar glicose. A glicose manda a mensagem para o nosso corpo, ela precisa que tenha insulina para abrir a porta lá das células e a gente consiga utilizar como fonte de energia. Na sinalização de insulina, quando nós temos essa sinalização de insulina, e principalmente de uma forma mais elevada, a gente tem a mensagem de que, preciso dar conta dessa quantidade de carboidrato exagerada, porque é tóxica para o meu corpo, então guarda gordura e faz gordura do excesso de carboidrato que você consumir, e vamos dar conta disso aqui. Então, para que a gente possa se tornar a máquina de queimar gordura, a gente precisa trazer esse consumo de carboidrato para baixo, para que a gente estabilize a glicemia, e então o nosso corpo seja induzido, seja estimulado a utilizar a gordura como fonte de energia. Ainda mostrei para vocês como pensar no estilo de vida cetogênico, como equilibrar refeições, eventos sociais. Agora um tópico super importante, que é quais são os principais erros que impedem de ter resultado. O que está acontecendo que você não está tendo resultado? Então eu vou listar alguns erros aqui para vocês. Como o primeiro, é o top one, assim, não tem nem competição, é comer à vontade dentre os permitidos. Não existe comer à vontade dentre os permitidos. Porque eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Amêndoa é permitida numa dieta cetogênica. Primeiro, ela tem carboidrato. Então, se você comer demais, e eu vou dar um exemplo pra você sobre comer demais amêndoa, é amêndoa defumada, que é uma delícia. É um jeito de você comer demais. Receitas com farinha de amêndoas é um jeito de você comer demais amêndoa, porque não deixa de ser amêndoa, só no formato de farinha. Então, se você comer além da conta, além de ter carboidrato, por exemplo, na amêndoa, a gente tem o quê? Caloria. Então, se você come além do que você precisa, o que vamos ter? Estoque. Olha só, cada corpo tem um tamanho. Eu, Raquel, tenho um tamanho. Uma mulher, vamos ainda usar o mesmo gênero, uma mulher de 1,70 tem outro tamanho, tem outra necessidade energética. Aqui cabe menos do que aqui. Então a gente tem que levar em consideração isso, que é o excesso. Sempre quando a gente consome demais, independente se é só gordura, não importa. Excesso de qualquer coisa vai virar gordura. Tá? De uma forma mais difícil, sim, mas vira. O problema é que, por exemplo, pra mim, que eu preciso de 1.500 quilocalorias, se todo santo dia eu consumir 2.000 quilocalorias, o que vocês acham que vai acontecer com essas 500 quilocalorias? Raquel, mas dizem que esse negócio de calorias é blá blá blá, que não tem nada a ver. É e não é, tá? É um norte. Você precisa de um norte pra saber onde ir. Quando você vai a algum lugar, você tem alguns pontos de referência pra você não se perder. Você tem alguma referência pra onde você vai. E aí você vai se experimentando pra como você consegue lidar com aquela quantidade de energia, com aquela quantidade de carboidrato e tudo mais, tá? Existe uma questão atrás de se comer à vontade, né? De você não precisar contar. É pensando que a pessoa ela tem controle, ela tem total consciência da sua saciedade, ela consegue parar no momento que ela tá saciada, ela não come por emoção. Nesse formato, ou você tem um super controle do seu consumo alimentar e tudo mais, aí sim, talvez você consiga comer à vontade, e porque você vai parar antes de ser excesso. Conseguem entender essa diferença? Então você para antes de ser excesso, só que isso ninguém fala essa vírgula, desde que você tenha controle da sua saciedade, desde que você tenha um limite do que você vai comer. Então, e esse é o principal erro que a gente vê, tá? Outra, não relevar o contexto. E por quê? Porque a gente nunca pode ver uma refeição isoladamente. Essa refeição aqui que eu mostrei pra vocês ontem, exemplo de refeição com a banana, eu não posso ver ela isoladamente, eu sempre tenho que levar em contexto do meu dia inteiro. E nos meus stories, inclusive, eu mostrei pra vocês que aqueles 35 gramas de banana, eles me trouxeram 9 gramas de carboidrato. Eu tenho que colocar isso no contexto do meu dia inteiro. É equilíbrio ao longo do dia. É como se você pegasse uma mesa e colocasse todas as refeições que você vai consumir, você tem que distribuir as suas quantidades nessas refeições para que você tenha um equilíbrio perfeito. E aqui eu mostro de novo pra vocês o porquê que esse equilíbrio é tão importante. Porque quando nós temos um consumo elevado de carboidrato, nós temos a secreção de insulina, e quando nós temos a secreção de insulina, nós entramos no formato fat storage, que é armazenamento de gordura. Quando nós mantemos a nossa glicemia estável, a gente entra num processo de fat burn, que é de queimar a gordura como fonte de energia. Então isso é muito importante, tá? Erro 3, basear a sua alimentação em produtos, é ficar olhando rótulos, né? Porque o que acontece? Quando a gente baseia, e eu já vou pular para o quarto, quando a gente baseia em produtos a nossa alimentação, a gente passa a olhar o rótulo buscando apenas pela quantidade de carboidrato. E quando a gente vê a quantidade de carboidrato, a gente não releva os ingredientes. A grande parte das pessoas não releva os ingredientes. E isso é fundamental, sabe por quê?
Porque muitas vezes você vai consumir algum alimento que não tenha carboidrato, como esse exemplo aqui, mas que tem algum ingrediente que tem, sim, impacto glicêmico, como é o exemplo da maltodextrina. Só que isso, para uma pessoa que é diabética, por exemplo, que toma, sei lá, uma jarra de suco, isso é um problema, porque a gente vai ter um impacto glicêmico significativo. Então, é simplesmente você, no momento que você baseia em produtos e você fica olhando o rótulo em busca apenas da quantidade de carboidrato, você não se detém aos ingredientes. Então, lembrando que não é simplesmente uma alimentação zero carboidrato, é uma alimentação baseada em comida de verdade que preza pela qualidade do alimento. Então a gente tem que ter muito cuidado nisso, tá? E olha só, bom, legal, eu me convenci de tudo isso, vi que é coerente, que faz sentido, foi assim que foi pra mim, e por isso da Semana da Cetose, para que vocês pudessem aprender, ver, experimentar, entender a base do que é, tirar os monstros da cabeça, e aí então, bom, estou pronta para experimentar. Então agora eu vou mostrar pra vocês um pouco do que é esse estilo de vida cetogênico, que a gente tem que sempre trazer equilíbrio. E quando eu falo em trazer equilíbrio, é aquilo assim, vou ter, sei lá, um casamento, uma ocasião super especial e eu quero comer uma fatia de bolo do casamento. Ou eu quero ter um pouco de liberdade para comer mais carboidrato nesse evento, nesse momento específico. Tá tudo bem, depende de como que você vai fazer para se preparar para isso. E outra questão é que muitas vezes a gente deixa a nossa alimentação como secundário. E aí a gente pensa na alimentação de uma forma automática. Então, o que vamos jantar hoje? Vamos colocar uma lasanha no micro-ondas. Ou vamos fazer uma massa, tipo, super rápido. A pessoa não pensa, não organiza a alimentação, sendo que é a base de tudo. Porque a gente tem ali, toda a nossa saúde está depositada na nossa alimentação. Você é o que você come. E não só o que você come pode impactar na sua saúde, como impacta no seu desempenho, no desempenho, como que você tem energia para seguir o seu dia, como você tem energia para tirar projetos do papel, para curtir com seus filhos, para ir para academia, para fazer isso, aquilo, aquilo outro, independente de qual seja o seu objetivo. Então, isso a gente tem que pensar, a gente tem que deixar de pensar a alimentação como uma forma automática e pensar nela mais de uma forma organizada. Então, eu vou pensar, vou ter pelo menos um cronograma ali de como que vai ser a minha semana. E isso a gente precisa pensar e não simplesmente ver como, tá, depois a gente vê o que a gente come. Ou vai no mercado, você já tem certinho o que você vai comprar. E por que não pode mudar essa lista, né? Último tópico do nosso encontro de hoje, que é quanto você precisa comer. Então, é como saber o seu VET, que é o seu valor energético total. Existem várias páginas de referência, assim, plataformas que fazem isso. Eu utilizo esse da Unimed. Você coloca Unimed calorias, se não me engano, Unimed VET, alguma coisa assim, e você vai aparecer esse site aqui, que é do portal da Unimed. Aqui você seleciona se você é homem ou mulher, você inclui as suas informações individuais, e daí aqui você vai ter um resultado da sua TMB, que é a sua taxa metabólica basal. Isso é o quê? Se você ficar deitado o dia inteiro, é isso que o seu corpo vai gastar. Raquel, é esse valor que eu devo levar em consideração? Não. O valor que você vai levar em consideração é o valor na segunda etapa, que diz se você não tem nenhuma atividade física, ou seja, você é sedentário, é esse aqui. Se você tem uma atividade física moderada, vejam isso aqui, tá? A gente superestima o nosso nível de atividade física, então pega leve aqui. Então você vai levar esse valor aqui em consideração. E se você tem atividade física intensa, você vai levar este valor aqui como referência. Você vai definir qual que é mais apropriado para você. Raquel, e esse valor eu vou estar promovendo emagrecimento? Não, esse valor é para a manutenção do peso que você tem hoje, nas características que você inseriu lá em cima. Eu quero emagrecer, eu sugiro você considerar um déficit de 10% quando você tiver menos de 5 quilos e de 20% quando você tiver mais e depois ir aproximando isso ao seu valor energético ideal, digamos assim, para o peso que você tem de meta.